qual que é a diferença do mono pro estéreo. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, Paulo, é que, naturalmente, quando a gente fala de um sinal mono, quer dizer que a gente tem uma via, um canal. Naturalmente, pode ser uma caixa de som ou pode ser várias, mas quer dizer que a gente não vai conseguir criar o que a gente chama de uma sensação espacial. Como assim, Paulo? Quando a gente vai ali para um sistema de som estéreo, onde a gente trabalha com duas vias, por exemplo, um fone que eu estou utilizando, nós temos 2 alto-falantes e também temos 2 sinais. Nós temos um sinal que vai para o alto-falante da direita e outro que vai ali para o alto-falante da esquerda, beleza? Então nós conseguimos escolher qual som que a gente quer colocar para um lado ou para o outro. E isso acontece na maioria dos eventos, quando você monta um sistema de som, um sistema de PA, onde você tem ali normalmente uma caixa de um lado e uma caixa do outro, né? Quando eu digo uma, pode ser um sistema de line array, pode ser mais de uma caixa, enfim, mas seria módulos ali onde você vai ter justamente essa possibilidade de jogar um áudio só para a esquerda ou só para a direita. Esse mesmo sistema ele pode ser ligado em mono também. Se você pegar apenas um cabo de áudio e ligar todas essas caixas de som, todas vão reproduzir o mesmo som ao mesmo tempo. Então você não consegue fazer essa gestão, você não consegue fazer essa divisão de sinal. E aí você fala assim, Paulo, mas beleza, o que é melhor? É o mono? É o estéreo? Qual que é a diferença? O que isso muda realmente aí no nosso dia a dia? O que isso vai interferir na nossa mixagem, né? Quando a gente tem aí um sistema de som que ele é mono, a gente começa a ter algumas técnicas de mixagem que envolvem ali equalização, ajuste de volume, compressão, efeitos e tudo mais, mas todos esses sons, eles vão estar o quê? No centro. Você não vai conseguir gerar uma percepção de espacialidade desse som. Recriar, por exemplo, a mesma visão que você tem de um ambiente, o quê? Real, onde você está ali, de forma física. Então, quando você tem a banda tocando, por exemplo, você tem aqui o baterista, você tem ali o violonista, você tem ali o cantor, você tem ali a galera dos metais, e cada um fica ali numa disposição do palco, e você consegue recriar essa imagem sonora, ou seja, posicionando os seus instrumentos ali dentro da mixagem, para que você possa desafogar a sua mix. O que é desafogar a mix, Paulo? É o que acontece de às vezes você falar assim, poxa, Paulo, eu mexi ali no equalizador, trouxe aqui, por exemplo, o ajuste de volume na minha mixagem, mas ainda assim eu sinto que o som ele está embolado. Eu sinto que, por exemplo, o som ele não tá bacana, ele não tá legal, ele não tá soando corretamente, os instrumentos eles desaparecem, parece que às vezes eu subo o volume do violão e ele encobre o teclado, aí eu puxo o teclado, ele encobre a guitarra, e aí eu não consigo ter um bom equilíbrio entre todos os instrumentos, entre toda a banda, entre todos os músicos ali, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o eixo, que é o que a gente tem aqui do panorama, né? Onde a gente começa a expandir isso para os lados, nós começamos a chamar a atenção. Se você olha para essa imagem, você vê que eu coloquei aqui vários instrumentos musicais, microfones, pessoas, uma na frente da outra. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, tamanhos diferentes, ou seja, volumes diferentes, equalizações, faixas de frequência diferentes, né? Grave, médio, agudo, ou até mesmo cores diferentes para ficar visual para você entender. Fica tudo embolado, fica tudo ali o quê? Um atrás do outro. Então você começa a não ter espaço dentro da sua mixagem para que aqueles instrumentos eles possam o quê? Aparecer, né? Então quando você começa a entender isso sobre o panorama em específico, sobre recriar essa imagem estéreo no seu sistema de som ambiente, isso começa a te trazer uma mixagem muito mais profissional. E aí eu recebi algumas perguntas, né? Principalmente falando assim, Paulo, beleza, eu acho legal o pan e tal, mas se eu jogar o sinal todo para a esquerda ou todo para a direita, vai ter pessoas que vão reclamar que não estão escutando aqueles instrumentos. Pois é, aí que vem o pulo do gato. Você tem que estar sempre o quê? Atento a esse detalhe, porque quando você vai mixar para o ambiente, é diferente de você mixar, por exemplo, e fazer uma produção musical dentro de um estúdio. Por quê? Quando você faz uma produção musical dentro de um estúdio, você principalmente está produzindo aquela música ali para a pessoa, por exemplo, escutar num Spotify, num Deezer, num Apple Music, ou seja, numa plataforma digital ou até mesmo numa rádio. Só que geralmente você tem o controle do posicionamento onde aquela pessoa vai estar. Como assim o controle do posicionamento? Olha, se eu estou usando um fone de ouvido, eu sei exatamente onde está a pessoa, onde está a cabeça, onde está o ouvido da pessoa. Então você consegue
trabalhar, às vezes, um panorama com uma imagem sonora muito maior. Diferentemente, quando você vai para o sistema de som ao vivo, onde você não tem, de certa forma, o controle 100% da onde as pessoas vão estar. Imagina ali, por exemplo, num ambiente fechado. Você até consegue ter um certo posicionamento das pessoas, mas se for num ambiente aberto, a pessoa pode sair andando de um lado para o outro. Às vezes você pode ter um palco muito largo ali, onde as caixas ficam muito separadas. Então, você tem que tomar muito cuidado com o ajuste do pan para que você também não crie, às vezes, uma imagem tão estéreo, uma imagem tão aberta para os lados, aonde você vai prejudicar justamente isso. Quem tiver, às vezes, muito próximo ali, por exemplo, da sua caixa do PA, do lado esquerdo, pode ser que essa pessoa ela não escute, não tenha realmente ali a percepção da caixa de som que está do lado direito. E isso vai afetar porque ela não vai conseguir perceber todos esses detalhes. Imagina o seguinte, você foi lá e pegou uma guitarra e você jogou ela mais para a esquerda. E aí essa guitarra tá soando legal aqui. E eu tô próximo da caixa de som da esquerda. Só que você pegou lá o violão e jogou muito, 100% para a direita. Só que eu estou longe daquela caixa de som do PA da direita. O que vai acontecer? Eu não vou escutar ela com qualidade. Isso vai fazer o quê? Com que eu pareça que não tem, por exemplo, um violão, né? A gente pega aí algumas gravações, algumas músicas mais antigas, né? Ali da pegada do rock e tudo mais. É muito comum você ver algumas coisas até mesmo interessantes, como, por exemplo, um instrumento de um lado e a bateria do outro, né? Um estéreo extremamente, assim, diferente. Não é recriando, por exemplo, um espaço, uma imagem sonora, recriando realmente ali um ambiente, trazendo uma ideia de efeitos também. Não, é uma coisa bem assim, tipo, um pro lado, outro pro outro. Até quando você tira um fone, você fala, uai, cadê a pessoa? Não tá cantando? Aí você bota o outro fone e ela tá cantando do outro lado. Então, nesse caso, é um exagero de mixagem, né? Mas o grande quesito de quando a gente vai trabalhar justamente nesse cara aqui, ó, deixa eu mostrar para você que nunca viu aí na mesa de som, é sempre procurar aqui, ó, o pan e o balance, né? Que são justamente o recurso que nós temos para jogar o som de um lado para a esquerda ou para o outro, né? Então, a partir dele que a gente começa a criar essa imagem sonora, né? A imagem sonora, ela também não se resume só à questão do panorama, né? É um eixo dentro de uma mixagem que a gente chama de mixagem 3D. Essa mixagem, ela é composta pelo eixo do panorama, certo? E também pelo eixo da profundidade. Como a gente já estudou em algumas aulas aí, né, sobre a questão do reverb, ele é um efeito muito interessante para que a gente possa não só criar artisticamente aquele som mais longo, criar aquela cauda, né, aquele efeito de você falar ah e ele fazer ah, ele cria realmente aquele som mais longo, mas também você posicionar aquele instrumento dentro da sua mixagem. Voltando aqui, por exemplo, na nossa imagem, deixa eu jogar ela aqui na nossa tela novamente, só para você relembrar isso aqui, ó. Olha só que interessante. Olha ali para um palco, olha aqui para as pessoas. Você vai perceber que tem pessoas que ficam mais ao fundo da sua imagem, tem pessoas que ficam mais próximas, como por exemplo, o cantor está mais próximo do que o baterista, o cantor está mais próximo do que o violão, ok? Só que quando você pega ali, por exemplo, e vai fazer a sua mixagem, vai fazer ali a captação, por exemplo, desses instrumentos, desses microfones, se você parar para analisar, a pessoa ela tá cantando com o microfone aqui, ó, a um dedo de distância. Ou seja, o microfone funciona como se fosse o ouvido. A nossa percepção na hora que a gente estiver escutando aquele som é que se como a pessoa realmente estivesse cantando aqui a um dedo de distância do nosso ouvido. E aí a gente pega, por exemplo, um violão, pega ali uma guitarra, onde, por exemplo, dentro do violão tá ali o captador. Então é como se o microfone realmente estivesse dentro do violão. Até por isso que quando você escuta o som do violão, você fala, nossa, mas tá diferente do que eu tô escutando aqui acusticamente, fisicamente. Mas por quê? Porque seu ouvido tá aqui, ó, por exemplo, a 1 metro de distância, 40, 50 centímetros do violão. Então você escuta de forma diferente. Então isso é muito interessante. E o reverb ele é capaz de trazer o quê? Essa profundidade para sua mixagem, levar realmente aquele instrumento mais para trás. Então quando você traz o reverb, você cria uma sala, você cria um ambiente e você consegue empurrar aquele instrumento mais para trás, ou aquela voz, ou o que você quiser. Com isso você cria esse desfoque, né? Então você já viu aí o eixo do panorama, esquerda e direita, e a profundidade.
E o terceiro eixo que nós temos, obviamente, é o volume e as regiões de frequência. Quando você mistura, ou seja, quando você mixa ali os instrumentos, você está buscando um equilíbrio de vários instrumentos e vozes para que preencham ali desde o grave, do médio e do agudo a um equilíbrio de volume também. Por que você tem os instrumentos dentro da sua música, né? Ah, Paulo, por que a gente coloca um baixo? Por que a gente coloca um violão? Por que a gente coloca um teclado? Só porque ele é bonito? Não, tem um princípio para que ele possa o quê? Preencher aquela região de frequências na qual ele foi fabricado, na qual ele foi pensado. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, uma bateria, você tem várias peças, desde o bumbo, que é um instrumento mais grave ali, até os pratos, que são os instrumentos mais agudos de percussão. E cada um tem o seu papel, tem a sua função ali dentro. Então, quando você vai trabalhar a mixagem, você também vai pensar no equilíbrio entre o volume, a equalização e o encaixe de todos esses instrumentos para que eles possam realmente aparecer de uma forma onde soe todo mundo, você consiga escutar ali eles funcionem de uma forma musical, com arranjo, com encaixe, e que você crie profundidades e sensações espaciais, como a gente viu aí na imagem. Quando você começa a entender isso, o momento que você vai realmente pegar aqui na mesa, começar a subir os faders, tomar as decisões aqui no equalizador, começar realmente a utilizar aqui o seu panorama, você vai olhar e falar assim, nossa, peraí, o que eu pensava que era só subir volume e abaixar volume mudou totalmente, porque agora você já está pensando realmente na sua mixagem como realmente deve ser, né? Esse encaixe, esse pensamento de uma mixagem 3D, onde você vai utilizar esses recursos. Por exemplo, eu utilizo muito o equalizador para a gente poder filtrar, para tirar ali realmente, às vezes, uma frequência ou outra de um instrumento que está sobrando. Eu sempre busco com o equalizador retirar aquilo que está sobrando ao invés de adicionar o que eu preciso. Isso faz com que você tenha ali uma mixagem muito mais limpa. Quer dizer o seguinte, Paulo, você tem que realmente sempre vir aqui no equalizador e sempre tirar uma frequência? Quer dizer que eu não posso pegar ali e aumentar e citar uma determinada frequência? Não, você pode fazer isso. Não existe certo nem errado no áudio, mas a grande questão é você entender o porquê que você estaria adicionando. Talvez às vezes você está puxando uma frequência porque você quer que aquele instrumento apareça. Só que às vezes o problema daquele instrumento não estar aparecendo não é que está faltando agudo ou médio nele, mas é porque tem outro instrumento que está ali na mesma faixa de frequência que está brigando com ele. Como que você resolve isso? Cria esse equilíbrio, cria esse destaque, abre realmente ali cada instrumento para a sua região que tem que ser. E aí você começa a melhorar e ter uma mix muito mais limpa, muito mais musical, que funciona muito bem e às vezes até evita ter microfonias por você até tá puxando ali determinadas frequências que não eram para ser puxadas, por exemplo, aumentadas, excitadas, né? Então, quando você começa a entender todos esses aspectos, você fala, nossa, isso é interessante, já começou a ficar interessante aí o conceito de mixagem, né? De um pan, a gente evoluiu para tudo isso, né? E aí as pessoas perguntam, Paulo, eu sei que existe também, por exemplo, não só o sistema mono, o estéreo, mas também tem o sistema surround, que é aquele sistema onde a gente tem ali, por exemplo, um home theater, a gente tem ali aquelas caixas de cinema, sabe? Quando você tem ali aquele sistema 5.1, 5.2, 7.1, 7.2. Se você não sabe o que significa, é o seguinte, o sistema ali 5.1 quer dizer que ele tem ali, o ponto 1 é a caixa de subgrave, é o subwoofer. Se você tiver ali ponto 2, quer dizer que você tem duas caixas de grave, duas caixas de subwoofer ali. E aí você tem ali o 5, né? Os 5 seriam 5 caixas que você vai ter ali, esquerda e direita, né? Aquele estéreo básico, o central na frente e os posteriores aqui atrás. Então você tem 5 caixas em volta da pessoa. Quando a gente fala ali de um sistema surround, onde você tem ali, por exemplo, 7 caixas, quer dizer que você vai ter ali mais 2 caixas na lateral. Então essas caixas da lateral vão também ali preencher o seu sistema. 2 na frente aqui, fazendo estéreo, uma central, 2 posteriores e 2 nas laterais. Paulo, o que é o sistema surround? É um sistema muito mais imersivo. Qual que é a função dele? É realmente fazer com que você esteja dentro de um ambiente. Isso é muito utilizado, por exemplo, dentro de filmes. Imagina você, por exemplo, ali vendo uma cena onde tem ali um casal, por exemplo, na frente de você, assim, na tela, e eles estão no meio da rua.
e você vai estar ali como um espectador. É como se você estivesse ali no meio daquela conversa, vendo eles e ouvindo eles. E aí, como você está ali no meio da rua, tem carro, por exemplo, passando atrás de você. E você consegue ouvir esses sons do carro passando aqui por trás de você e a voz vindo aqui da frente. Então isso traz essa imersão, traz essa ambiência, traz esse contato mais próximo, faz com que você realmente esteja ali dentro daquele filme. Quando a gente olha, por exemplo, até alguns DVDs musicais, né, de shows, você vê às vezes ali no cantinho, né, Dolby Atmos, mixado em 5.1, 7.2. O que quer dizer isso? Eles realmente gravaram um show com os instrumentos, os músicos, os cantores, pegaram ali, por exemplo, toda a banda, fizeram ali a gravação e também gravaram microfones de ambiência. Ou seja, tem ali vários microfones que captam justamente o bafo da galera, que tá ali justamente cantando, interagindo e tudo mais. Depois tudo isso vai para dentro de um estúdio onde é mixado, onde é tudo o quê? Misturado, encaixado de forma a fazer com que você tenha ali realmente uma imersão. Quando você for escutar aquele DVD, por exemplo, e tiver, sim, um sistema surround, você vai olhar assim e falar, nossa, parece que eu tô no meio da galera. De repente alguém começa a cantar aqui atrás, você começa a ouvir a voz dessa pessoa. Aí de repente você ouve alguém gritando, assoviando aqui e tal. Você começa a ter essa percepção. Então se você fecha os olhos, você fala assim, nossa, parece que eu tô dentro daquele show, que eu tô dentro daquele evento. Então isso é muito interessante. É mais uma técnica de mixagem. Você fala assim, Paulo, dá para fazer isso no ao vivo? Dá para fazer, assim. Inclusive já até foi feito, né? O Pink Floyd, né? Eles fizeram lá em 1900 e algumas bolinhas, salvo engano, 1969, por aí. Eles fizeram um show e fizeram outros recentes também, mas assim, eles foram meio que pioneiros nisso, em levar realmente o sistema surround para um evento ao vivo, vamos dizer assim, né? Onde você tem ali um espetáculo, né? Não é uma coisa tão simples, porque eu volto naquele quesito do panorama, né? Da imagem sonora, que é você ter ali a sensação espacial e o controle de onde as pessoas vão estar. Quando, por exemplo, você está na sua sala de casa e montou o seu home theater, você tem ali o seu posicionamento. Quando você está ali numa sala de cinema, você tem caixas de som que são projetadas para jogar o som em determinadas cadeiras ali, de certa forma mais específica. Quando você está num evento ao vivo, você pode estar, por exemplo, agora lá na barraquinha do cachorro-quente, fazendo ali um lanchinho. E você não está realmente naquela posição ideal. Então, você criar realmente um sistema surround pro ao vivo é muito mais complexo, mas já existe. Outro ponto também que nós temos que pensar no ao vivo, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro aqui, ele tenta trazer o som daquilo que ele está vendo. Então, se nós estamos vendo a nossa banda aqui na frente, eu tenho que fazer com que o som da banda venha da minha frente. Não faz sentido eu olhar e falar, poxa, o sax está aqui na minha frente. De repente eu começo a ouvir um som de sax vindo aqui por trás. Você vai ficar olhando para trás, tentando buscar aquele som. Isso é inconsciente, isso é natural, isso é nosso. Acontece justamente isso. Então, quando a gente tá mixando para o sistema surround, para eventos ao vivo, a gente trabalha muito mais questões de efeitos, por exemplo. Então, uma coisa que a gente vai estar utilizando mais, né? Realmente são efeitos sonoros, são coisas ali para preencher esse sistema de som e criar uma ilusão, algo um pouco mais, vou usar um termo aqui, eu diria um pouco mais psicodélico, assim, nesse sentido, né? De um efeito realmente, de uma sensação espacial, de algo inovador, mas não necessariamente ficar botando aqui, tem uma voz aqui, tem um sax aqui, tem uma guitarra aqui do lado, tem um violão aqui e a voz principal aqui na frente. Fica meio estranho para isso quando você estiver mixando, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, dentro dos ambientes ali, dentro de uma igreja, por exemplo, você olha assim, tem aquelas duas caixas na frente e aí tem duas caixas ali no meio e duas caixas mais para trás ali da nave da igreja. Aquilo não é um sistema surround. É muito provável, vou dizer assim, que não é com 100% de certeza, não, porque às vezes pode até ser. Mas, assim, 99,99999% de certeza que isso vai ser o quê? Uma torre de delay, um reforço sonoro. Ou seja, você tem ali na frente as suas caixas do PA, que são as caixas do público, para que você tenha um volume mais brando aqui na frente e você consiga ter caixas aqui no meio e mais para o fundo, que vão funcionar como um reforço sonoro, ou seja, para que você não tenha que colocar um volume
excessivo aqui na frente para chegar lá atrás esse som. Não, você vai trabalhando isso de acordo com as distâncias, né? Então isso é o que a gente chama de torre de delay. Por que tem o nome de delay? Porque existe um atraso, né? O som ele demora para percorrer ali no ar, né? Então você precisa realmente gerar esse atraso para que você tenha os dois sons tocando ao mesmo tempo. Senão você vai começar a ouvir ishi, ishi, a, e. Você vai ficar ouvindo duas fontes sonoras diferentes e aí vai ficar estranho. Então, por isso que se chama torre de delay. E aí, claro, entre os reforços, né? Se você tiver ali um mezanino, tiver um outro ambiente, uma área externa, você pode também ter mais caixas de som para reforçar aquele áudio, né? Mas o grande princípio é esse, né? Então, normalmente num evento ao vivo não é comum de se utilizar um sistema surround, mas sim reforços sonoros. E aí você pode trabalhar em estéreo, você pode trabalhar em mono, mas eu sempre recomendo o estéreo, principalmente visando desafogar a sua mix. Como a gente viu naquela imagem, né? Todos os instrumentos às vezes acabam ficando ali um em cima do outro e isso atrapalha a sua mixagem. Você não consegue ter uma definição, uma qualidade ali na sua mixagem tão grande. Beleza? Deu para entender esse conteúdo aí? Vamos ver aqui o que a galera tá mandando aí pra gente no nosso YouTube. E os alunos também estão participando aí com a gente direto da nossa sala VIP. Deixa eu ver quem que tá participando aqui com a gente. Ó, o Luiz tá aí com a gente, o Godoy, o Felipe mandou um salve aqui pra gente, o Eurico também, o Joel Tomé, top demais. Tem uma galera aqui que eu lembro pelo nome, que é aluno participando aí com a gente também. Deixa eu ver aqui. O Léo mandou aqui, ó. Efeito em mono. A função do reverb é criar uma ambiência, mas não dá para criar uma ambiência em mono. Pelo menos eu não consigo. Exatamente. Então, assim, alguns efeitos, eles vão ter, sim, uma funcionalidade que necessita gerar uma ambiência. Qual que é a ideia da reverberação? É criar uma sala. Naturalmente, nós emulamos de forma digital um ambiente. O que é a reverberação? É o reflexo, é a vibração batendo, por exemplo, numa parede e voltando. E isso a gente cria esse som que cria essa profundidade, que dá essa ideia de uma sala. Quando a gente cria uma sala, esse som ele bate em diversas paredes, chão, teto, em tudo que é direção. E ele volta em direções diferentes também. Então se eu falo ei aqui dentro da sala, esse som ele bate naquela parede, que vai refletir na outra parede, que vai bater no teto, que vai bater no chão e vai voltar no meu ouvido, que pode voltar no esquerdo ou no direito, com tempos diferentes. E isso sim causa esse efeito de sensação espacial panorama. Naturalmente, quando você traz, por exemplo, um reverb, um chorus, um flanger, um modulador ali no instrumento, você gera até mesmo um delay, né? Tem aquele famoso ping-pong delay que fica pingando de um lado para o outro. Você cria essa imagem sonora em estéreo. Se o seu sistema estiver montado em mono, ou a sua transmissão está em mono, ou a via de monitoração do músico também está em mono, pode ter certeza que o efeito ele não vai soar tão bem. Você vai trazer a ideia do efeito, você vai conseguir ouvir ele vai existir, mas ele não vai trazer aquele potencial que ele tem para trazer, porque justamente você precisa ter um áudio em estéreo em alguns efeitos. Como, por exemplo, a gente viu aí, se eu colocar aqui um equalizador, vamos dizer assim, de certa forma eu estou equalizando aquele canal, mas isso não vai influenciar no sinal esquerdo e direito. Se a gente colocar, por exemplo, um X-Tech, que eu adoro, que é uma emulação do Pultec, um clássico de equalizador muito bom, funciona muito bem no Bumbo, já fica a dica aí. Inclusive tem um conteúdo bem legal aí nas nossas aulas sobre o X-Tech. É um processamento de áudio específico de um canal que não vai criar ambiência, então não necessariamente precisa estar em estéreo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Wave Design, que é uma emulação aí da linha do SPL, nós temos o Transient Design, lembrei aqui. Então, ele funciona muito bem também, mas ele não precisa ser estéreo. Agora, a partir do momento que a gente vai para efeitos de ambiência, chorus, phaser, Dimension D, por exemplo, aqui ele chama de Dimension C, são efeitos para criar imagem sonora. Então, sim, são efeitos espaciais e é importante que você tenha o seu sistema ligado em mono, senão ele não vai funcionar da forma correta, beleza? Respondida aí a pergunta do Leonardo Del Rey. Bom demais.